Olá, gente boa! Aqui é o Pastor Ivelto e hoje eu quero começar com você uma palavra sobre por que sofre a humanidade. E para trazer à nossa memória a base de todo o sofrimento está em Gênesis 3. Porque antes do homem cometer o seu grave pecado contra Deus, não havia dores, não havia medo. Lembra que o primeiro impacto que o homem teve ao pecar foi o quê? Senhor, eu tive medo. Qual foi o segundo aspecto negativo na vida do homem? A vergonha. A vergonha que fez ele se esconder no próprio paraíso de Deus. A vergonha que o afastou, o medo que o isolou de Deus, não, foi o pecado. E o pecado trouxe essa generalidade no ser humano, trouxe esse medo que havia somente no mundo espiritual. Esta é a base, mas não explica tudo. É como se você dissesse assim: Adão é culpado de todos os pecados da humanidade. Mentira. Adão é culpado do pecado dele que passou a humanidade. Porque nós descendemos de Adão, da semente de Adão. Mas Adão não é culpado do pecado do seu filho Caim, de forma nenhuma. Adão nunca cometeu um homicídio, mas Caim cometeu. E logo depois de Caim, temos Lameque, que é pior do que Caim, e diz assim: se Caim matou um, né, eu mato até um menino se me pisar no calcanhar. Aí a humanidade vem sofrendo pela crescente violência, ao ponto de em Gênesis 6 Deus falar assim. Em Gênesis 6 Deus diz: vi que o homem se tornou muito violento e os seus pensamentos continuamente má. Gênesis 6 versículo 5. E eu me arrependo, pesa no coração de ter feito homem. Mas diz a Bíblia no versículo 10 que Deus viu em Noé um homem justo que poderia recuperar a humanidade. E recuperou. Mas logo a seguir, o que acontece? Cã, o filho de Noé, comete um pecado abominável contra seu pai. E o seu pai lhe transfere o quê? Uma maldição. E Cã passa a ser uma nação cheia de problemas, de dificuldades, de dores, sem falar que a descendência de Caim e todo aquele sentimento, aquele mimetismo, acabou proliferando na natureza humana. Antes de falar daquilo que causa o sofrimento pelas coisas triviais, por exemplo, você viu no início aqui bebendo água, um pouquinho de água, né? Molhando a garganta para falar um pouco, me hidratando. Muitas pessoas têm problemas de rins porque não se adequaram a beber água. Muitas pessoas têm problema de fígado porque tem uma síndrome de Gilbert e não sabe e bebem álcool, né? Bebem álcool no bom sentido, bebida alcoólica. E uma síndrome de Gilbert não é uma doença, mas não identificada, acaba trazendo dificuldade. Com licença. Muito bem. Você vê que você bebendo um pouco de água, você hidrata, você conversa, né, desentope as artérias, um monte de coisa. Então há certos problemas que são triviais, são simples, são comuns, são da natureza humana, mas também há aqueles que são espirituais. Por quê? O pecado afasta o homem de Deus. Isaías 59, verso 1 diz: Deus está com a mão estendida para te abençoar. Os ouvidos de Deus estão atentos para te ouvir. Mas o teu pecado faz separação entre você e Deus. Aí você me diz: mas eu já recebi Cristo, eu já tenho perdão dos meus pecados. Concordo? O pecado que te condenava, que te levava à condenação eterna, ao abismo eterno, à separação eterna de Deus, foi perdoado por Jesus. Foi lavado na cruz do Calvário.
o não cumprimento das leis da Torá ou do Decálogo, todas essas leis que eram insuficientes para salvar o homem, mas eram leis estabelecidas por Deus e nunca ninguém conseguiu obedecê-la na íntegra, também foram perdoadas essas transgressões, porque Deus não levou em conta o tempo da nossa ignorância. Mas, preste muita atenção, não é porque você é salvo que você está livre de sofrer consequências de alguns erros que ainda tem. De algum pecado, que não é um pecado propriamente contra Deus, mas é um pecado doméstico, é um pecado que você ainda o mantém no teu coração. Quer saber um deles? É o ressentimento. Deus perdoou você, mas você não perdoa alguém. Quer saber de outro? A maledicência. Deus perdoou todos os seus pecados, mas você reclama de Deus quando as coisas não vão bem. Então, quando Jesus encontra um jovem rico, ele diz o quê? Ainda te falta uma coisa só. E enquanto uma coisa não estiver certa na minha ou na sua vida, nós sofreremos consequências daquilo. Não que estejamos condenados, perdidos, não, mas sofreremos as consequências. Vai faltar bênção naquela área da nossa vida, porque naquela área nós ainda não consertamos. Imagine a pessoa que guarda 10 mandamentos e quebra um. Sabe o que diz Tiago? Quando você quebra um mandamento, você anulou todos os outros. Por isso Jesus disse àquele jovem rico, ainda te falta uma coisa. Você tem tudo isso, você obedece a Deus em quase tudo, mas falta uma coisa. E isso lhe traz consequências pelo que você ainda não consertou na sua vida. E você sabe muito bem. Pode ser uma compulsão sexual que você não põe em prática, mas abriga no teu coração. E o que disse Jesus? Se o teu coração te condena, maior é Deus. Pode ser que no teu coração ainda haja inveja, porque desejar ter um carro bom, uma casa boa, ter uma fazenda, um sítio, muito dinheiro, é justo, é bom, é honesto, é plausível, não é errado. Ser rico não é pecado, pecado é ter o coração nas riquezas. Mas quando você quer o que o outro tem e a vida que o outro tem, isso chama-se inveja. Isso não vai te levar a um pecado generalizado o suficiente para te condenar, mas você vai sofrer consequências, vai perder bênçãos, porque Deus, enquanto não te corrigir nessa área para te aperfeiçoar, não pode trabalhar outros aspectos bons na sua vida. Enquanto houver uma desobediência em você, Deus vai colocar você em disciplina, porque você é filho e você é filha de Deus. E Hebreus 12:6 diz, Deus corrige o filho a quem ama. Então o sofrimento, ele não vem de forma aleatória, ele vem por uma causa, ele vem por uma consequência. Por exemplo, muitos divórcios que acontecem hoje, muitos me dizem, mas Pastor Ivelto, aconteceu da noite para o dia, meu marido estava bem comigo, final de semana, na segunda-feira me deixou. Eu disse, impossível. Seu marido já estava te deixando faz tempo. Mas como o amor acaba da noite para o dia, o amor não nasce da noite para o dia, nem acaba da noite para o dia. Uma pessoa não se afasta de Deus de uma vez e nem se aproxima de Deus de uma vez. Mas infelizmente muitas pessoas hoje não estão buscando a Deus, estão buscando uma igreja, estão buscando uma religião, estão buscando um aparato espiritual, uma cobertura espiritual e não buscando o próprio Deus. Por exemplo, o Salmo 91, que fala de Cristo, também fala de nós, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que faz do Altíssimo o seu refúgio. Mas muitas vezes nós fazemos de irmãos, de irmãs, de pastores, de bispos, de apóstolos, o nosso refúgio, ou do dinheiro o nosso refúgio, ou da saúde o nosso refúgio. Vivemos do jeito que queremos e quando as coisas estão má na nossa vida, nós procuramos as coisas, a saída pelas coisas, não em Deus.
E se nós buscássemos a Deus, fizéssemos de Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, clamássemos a Ele que diz: eu sou presente na hora da sua angústia. E se disséssemos e levasse em prática o que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Mas eu quero encerrar essa primeira parte dessa palavra, por que sofre a humanidade, dizendo a você que o problema do ser humano crente, do crente, eu quero falar com você que é cristão, não sei a sua denominação cristã, mas você que crê no Senhor Jesus e o recebeu de coração, no início da sua fé, preste muita atenção que isso é bom para você saber. No início da sua fé, você ora com ânimo, porque você tem aquela presença gostosa, aquela emoção contagiante, porque você está no início da sua fé. Não que a sua fé fosse maior, não que a sua fé fosse melhor, não que naquela época os irmãos fossem mais santos, não. É porque Deus no início Ele te agrada, para que você passe a crer nas evidências de que Ele existe e na evidência de que Ele está com você. Então muitos precisam desse afago, desse carinho de Deus, e Deus concede a presença sentida através de um toque, de uma emoção, de uma experiência, de uma cura física, de um suprir financeiro que estava necessitado, de uma mudança de comportamento, de algo que transforma você de dentro para fora. Isso acontece, mas com os dias isso deixa de acontecer, porque Deus não deixa de fazer, Ele fica disponível para fazer, mas agora Ele diz assim: agora, se você quiser que isso continue, você tem que vir a mim, buscar a mim, aprender comigo e ter experiência comigo. Venha falar comigo, clama a mim e eu te responderei, e dar-te-ei coisas grandes e ocultas, eu vou te revelar. Agora tem outro detalhe: se você me buscar de todo o teu coração, eu me deixarei ser achado por você. Então no início da sua fé, Deus se revelou a você, mas depois Ele deixa você buscá-lo para ver se você acredita nele em outra circunstância. Porque no início da fé, Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus que vem na sua vida, te traz aquele alívio, tira aquele flagelo, tira você das trevas, coloca para a luz, tira você do poder do diabo e coloca no poder de Cristo, tira a palavra do mundo e coloca a palavra de Deus, tira a derrota e põe a vitória, a maldição e põe a bênção, e Jesus cancela a tua dívida, cancela teus pecados, te dá uma salvação que ninguém mais pode tirar, uma salvação que ninguém pode tirar de você. Mas tem um detalhe: agora Ele te dá uma regra de vida: viva segundo a minha palavra, meus pensamentos, minha vontade. E nas decisões suas, busque a vontade de Deus aqui. Mas o que muitas vezes você faz? Quando você vai orar e não sente aquela vontade de orar, você deixa de orar. Errado. Porque você só ora quando está no meio daquele pessoal, você só se lança a Deus, você só faz as coisas, você só oferta, só dizima, só tem disposição para estar no trabalho de Deus quando você está contagiado por uma multidão gritando euforicamente. Por isso muitos cristãos já velhos, que deveriam ser mestres, estão buscando encontros, não sou contra encontros, mas encontros feitos para novos convertidos, principiantes, incrédulos, e está lá o crente velho no meio: glória a Deus, aleluia, ai, porque a unção de Deus, a glória de Deus vem sobre mim, ai, quanto tempo eu não senti essa glória do Senhor sobre mim. O crente, amadurece. O novo convertido, ele precisa desse oba-oba, ele precisa de um docinho, ele precisa de um atrativo, ele precisa de ser acariciado por Deus, ele precisa de ser atraído até ele compreender, porque ele morreu para o mundo, está nascendo uma criancinha, mas você não é mais criança, você amadureceu, você é crente velho, você precisa de coisa sólida, alimento forte, de tutano, tá? Você precisa de coisa sólida, alimento forte. Você precisa amadurecer, saber que você não precisa de buscar a presença do Espírito Santo, mas saber: eu já tenho o Espírito Santo que habita no meu espírito, na minha mente.
Romanos 8,16 diz isso, João 16 diz isso, João 14 diz isso. Eu já tenho Cristo e tenho a vida eterna. Você não é para ter confusão. Você não é mais para andar por emoção, buscando emoção, porque aquele novo convertido também vai ter o tempo de acabar toda aquela euforia dele. Ele vai 10 vezes no encontro e na 10ª vez não é mais a mesma coisa como no início. Ele já começa a ver defeito, já está frio, ele já começa a ver outras coisas. Ele vai num evento, num congresso e não tem o mesmo sabor. Aí ele fica buscando em outras igrejas, em outras convenções, em outras coisas, errado. Vai buscar a presença de Deus? Não, vá para a presença de Deus, não é buscar a presença de Deus. Vá buscar o rosto de Deus em adoração. Louve a Deus de coração, onde você estiver, nas circunstâncias que você estiver. Caso contrário, você vai estar sofrendo. E aí vai dizer, porque eu sou um crente, estou sofrendo, pastor. Porque você ainda não entendeu que Deus não te deixa. Que Deus está com você aonde você estiver. Que Deus não abandona os seus. Mas enquanto você tiver algo para consertar, você vai sofrer consequências desse algo. Dessa infidelidade. Porque Deus vai te disciplinar, corrigir nesse momento, nessa área, até você aprender. Como é que Deus vai te dar total bênção, total prosperidade, total riqueza, total saúde, total disposição, realizar teu sonho, se você está desobedecendo uma coisa só? E é assim, uma pessoa que falha em R$1, falha num milhão. Uma pessoa que falha numa só situação vai falhar em qualquer outra. Uma pessoa que deixa de obedecer uma só coisa vai deixar as outras. Mas nós temos muito o que falar, porque muitos casamentos são desfeitos por imprudência da mulher, que não sabe conversar, que não sabe falar, que não sabe ter paciência, que não respeita o marido, outros porque deixam a casa de perna para o ar, outro porque gosta mais do cachorro do que do marido, e outros maridos que gostam mais dos amigos do bar do que da casa, e aí por diante. Então o sofrimento ele é espiritual, e o sofrimento é humano, e o sofrimento ele chega a ser algo muito ruim, muito tolo, muito desnecessário. Ok? Permitindo Deus, vamos continuar. Por que sofre a humanidade? Tem saída? Tem. Jesus é a saída. A palavra de Deus é a saída para você. A palavra de Deus, palavra escrita. Não é, eu recebi uma revelação de Deus, alguém trouxe uma revelação de Deus, alguém profetizou, amém. Profetizou, está aqui na Bíblia? Amém. Não está aqui na Bíblia? Tchau. Ok? Senão você vai começar a ter coisa. Eu tenho gente que é amiga minha que está perdendo amizade comigo porque eu falo, mas onde está na Bíblia isso? Não importa, foi Deus que deu. Meu Deus, não pode. Não podemos tirar e não podemos acrescentar. Apocalipse 22, versículo 18. Um beijo no coração, gente boa. Se você gosta de mensagem de Deus e palavra de Deus e quer fazer pergunta, estou aqui, tá bom? E vou estar transmitindo aquilo que Deus colocou dentro do meu coração, que tenho aprendido ao longo dos anos estudando a Bíblia Sagrada e orando a Deus. Aquele que está triste, ore. Está alegre? Cante louvores a Deus. Tiago 5. Está sofrendo por Jesus? Alegre-se. Mateus 5, versículo 12. Agora, se você estiver sofrendo por mau caráter, porque falou mal, porque brigou, porque não fez a janta, porque não passou a roupa, então você precisa aprender a vencer essa barreira e consertar nos mínimos detalhes com Deus, e Deus vai te abençoar. Amém? Eu sou o pastor Ivelto, clica aí no meu canal, inscreve no meu canal e você vai estar ajudando a trazermos mais palavras de Deus ao seu coração. Forte abraço, vou beber uma aguinha aqui para hidratar um pouquinho e ajudar o rim, para não fazer mal para o rim, né? Servida? Deus abençoe.